E aí, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma questão. Essa questão aqui é da obra A Cor Púrpura, de Alice Walker, e é uma questão muito objetiva. É aquela questão que não tem um texto motivador, né? Porque tem muitas questões que têm um textinho motivador, pelo menos, né, para poder nos ajudar, nos orientar, né, um pouco. Não, esse daqui não. Precisa de que você faça a leitura da obra, né? E que você tenha feito análise, ou seja, estudado a obra. Uma simples leitura não é o estudo dela, é só leitura. E aí você faça também análise, né? Pesquise em análise o material, né? Os materiais que nós temos, que é muito bom, né? Muito bem. Sobre essa obra A Cor Púrpura de Alice Walker, é possível depreender, né? Ou seja, o que é correto aqui? Certo? Letra A. As personagens femininas, como Shug Avery e Cilly, de igual modo, essas expressões generalizantes, né? Essas expressões generalizantes em literatura você tem que ficar atento. De igual modo, mostram-se à frente de seu tempo, uma vez que desbravam o status quo do patriarcalismo das primeiras décadas do século XX. Opa! Gente, Shug Avery, sim, né? Ela é uma personagem que tenta desbravar o patriarcalismo. A mulher independente, né? Que tenta viver da sua arte, certo? Ela, por exemplo, ela queria se casar com um homem que ela amava, mas ele, né, por imposição do pai, ele não se casou com ela e ela falou, quer saber? Então, né, eu vou fazer a minha própria história, certo? Então, a Shug que nós conhecemos ao longo do livro, ela é intensa, ela é constantemente essa mulher desbravadora, à frente do seu tempo. A Cilly não. A Cilly, até chegar à última parte da obra, ela é extremamente submissa. Ela não tem forças, ela não tem conhecimento, ela não tem estrutura para poder enfrentar aquela sociedade extremamente machista. A gente percebe isso somente no final. Então, não é de igual modo. Essa expressão de igual modo, ela torna a letra A incorreta. Letra B, a narrativa composta por cartas confere, ao mesmo tempo, um caráter intimista. Esse, ao mesmo tempo, aqui ele vai casar bem, vocês vão ver. Um caráter intimista, de intimidade. Quando a gente faz cartas, né, escreve cartas pessoais, né, com carinho, né, ainda mais a Cilly que escreve querido Deus, né, dá aquela ideia de intimidade, em que o leitor é levado a compartilhar da visão particular de mundo de seu protagonista. Sim, numa carta pessoal, ainda mais com uma pessoa, aqui uma entidade divina, né, traz esse traço, né, particular, né, a pessoa fala o que ela quer, porque a Cilly, a única voz que ela tinha, né, era por meio das cartas, né, que ninguém ia ler. Bem como, atenção, ao mesmo tempo também é um instrumento para dar voz a uma personagem que não a tem em diversos contextos sociais. Ou seja, em diversos contextos sociais, a Cilly não tem voz. Dentro de casa, né, quando ela vai à cidade, ela vai fazer uma compra e tal, ela praticamente é uma personagem monossilábica. Sim, não, né, e pronto. Certo? Então, ou seja, realmente a utilização de um romance que nós chamamos de epistolar, ele tem esse valor, né? Ou seja, escrever por meio de cartas contribui de modo assim muito decisivo para dar voz a quem não tem, né? Se a Alice Walker ela escolhesse, por exemplo, um narrador em terceira pessoa, não teria tanto impacto, não seria dada de fato assim a chance de ter uma personagem mulher, negra, né, pobre, tendo a oportunidade de ser ouvida, de falar, de ser representada, né? E aqui nós vemos essa representação. Por isso, letra B está mais do que correta, certo? Letra C, Germaine, acho que é assim a pronúncia, né? Acho que é um nome meio francês. Germaine e Sr. Albert são os típicos representantes dos privilégios masculinos naquela sociedade. Bom, vou chamar a atenção, hein? Comparar personagens como se eles fizessem exatamente as mesmas coisas é um tiro no pé, né? A gente sabe que nessas obras os personagens eles têm profundidade, né? O Sr. Albert e Germaine são personagens muito diferentes, né?
em relação ao fato deles serem homens. São homens com atitudes, com posturas diferentes. O senhor Albert, a gente pode reduzir aqui, né, ao papel do machista, né? Extremamente machista, né? Preguiçoso, ele é preguiçoso, covarde ao mesmo tempo, né? Medroso, valente em cima, por exemplo, das mulheres, no caso da própria esposa. O Germaine não. Você pode ver aqui, né, que ele é um homem dócil, certo? Ele é compreensivo, né, em relação à carreira, né, da Shug Avery, né? Então, é diferente, né? São personagens que não são iguais. E aqui fala que eles são típicos representantes dos privilégios masculinos naquela sociedade, né? Exemplo disso são os discursos e os atos violentos que ambos praticam contra suas respectivas esposas. O Germaine não é, né, violento contra Shug. Letra D. Na obra há vários temas sociais passíveis de crítica e de reflexão acerca, sobretudo, dos direitos da mulher negra e da população negra de modo geral. Muito bem. Existe aqui, né, uma crítica, uma reflexão muito grande mesmo sobre os direitos da mulher, principalmente a negra, né? Há uma certa comparação ali em relação ao que ocorre, por exemplo, os privilégios que são dados, né, são poucos, mas são dados, por exemplo, para a mulher do prefeito e para a filha do prefeito, né? A senhora Millie, né, e a Eleanor Jane, que são, respectivamente, a mulher e a filha do prefeito. Elas são mulheres, elas têm alguns privilégios, né, que mulheres negras não têm, mas elas também não têm totalmente todos os privilégios, hein? Elas ainda são reduzidas. Então, há na obra uma certa reflexão que existe escalas, né, uma espécie de escalas ali de problemas sociais enfrentados por determinados personagens. Exclusão social, por exemplo, preconceito, né? O homem branco, por exemplo, está no topo, né? Aí vem a mulher, depois o homem negro, depois a mulher negra. Então, a mulher negra, nessa escala, aí seria o último, né? Estaria em último lugar. Continuando aí a questão, fala o seguinte: para alcançar vários leitores, a autora, contudo, evita... Isso aqui que está o problema, hein? Ela evita temas polêmicos e tabus como estupro e incesto? Não, né? O estupro, por exemplo, inclusive na primeira e segunda carta já fala sobre estupro, né? Que a Cilly, ela sofreu do pai dela, né? Do pai, depois a gente vai descobrir que é padrasto. E incesto ao mesmo tempo, né? Porque a relação ali ela é incestuosa. Então, isso que são temas polêmicos e tabus não são evitados, né? Eles ocorrem, é mostrado na obra como um todo, ok? Então, sobre a obra de Alice Walker, vou reafirmar aqui para você, importante leitura e importante essas análises, ok?